Solidão. Um dos temas mais abordados atualmente, e com muita fake news em volta disso. É realmente tudo culpa do celular? Solidão faz mal à saúde? Não seria tudo isso uma grande falta de pica? É sobre isso que eu pretendo discorrer nesse vídeo hoje. Só para organizar, eu dividi esse ensaio em 6 partes. A história da solidão, retrato da solidão na arte e filosofia, componentes da solidão, os casais na solidão contemporânea e idosos. O ser humano é naturalmente gregário, enfaticamente, naturalmente. Se nossa espécie ainda existe em detrimento dos hominídeos, que já foram extintos, é porque nossos grupos eram bem organizados, principalmente depois da Revolução Cognitiva, quando nossa linguagem evoluiu exponencialmente. Não era possível sobreviver sem contatos. Tínhamos que nos submeter ao que foi definido por Thomas Hobbes como contrato social. Ou seja, se você for muito chato, serás banido da tribo e certamente morrerá. É basicamente um caso de seleção natural. Mas isso mudou. Até a Idade Moderna, a ideia comum era de que o homem era membro de uma raça, de um povo ou família. Alguns até mesmo se viam como membros da natureza e tratavam coisas da natureza, como rios, como se fossem parentes. Porém, depois de vários acontecimentos, como o Renascimento e a Reforma Protestante, a ideia passou a ser de que o homem é um espírito individual e se via como tal. E tudo piorou com a Revolução Industrial, já que várias pessoas deixaram suas casas para trabalhar nas indústrias, assim destruindo comunidades que existiam há séculos. Além do fato de que por toda a nossa história, como eu disse, era necessário ter conexões para simplesmente não morrer. Essa revolução, adjunto da tecnologia, possibilitou a autonomia humana. Não era mais necessário ter laços com outrem para sobreviver. Foi a ascensão da liberdade humana, mas também da solidão. Aliás, a palavra solidão mal era usada, e tinha um sentido bem diferente do que é hoje. O naturalista John Ray compilou um glossário de palavras raramente usadas em 1667, no qual incluía a solidão como estar longe dos seus vizinhos. Eu não encontrei um material que me explicasse exatamente quando a palavra solidão perdeu esse sentido literal e passou a ser dada como um sentimento, mas tem um trecho num livro sobre a solidão do pensador Leandro Carnal, onde ele fala que isso passou a ser dado como algo sentimental, mais ou menos na época do romantismo, certo que por ação dos romantistas. É muito importante entender como a solidão foi e é tratada na arte e filosofia, porque é aí que entendemos como ela foi interpretada, retratada e desfrutada ao longo do tempo. No começo, solidão era vista com maus olhos. Já disse Deus no princípio da humanidade: não é bom que o homem esteja sozinho. O que é irônico, porque foi na religião que a solidão começou a ser valorizada. Depois que vários líderes religiosos tiveram suas iluminações na solidão, como o caso de Maomé, outros ascenderam como Buda, vários ermitãos se isolaram no deserto para fortalecer a fé e encontrar Deus. Isolar-se ficou chique. Quem procurava ficar só demonstrava que buscava se livrar dos pecados da sociedade. Tanto que o fato de ter alguém da sua família, parente, monge ou freira vivendo em um mosteiro era suficiente para elevar o status da família inteira. Porém, existia uma desigualdade de gênero na solidão. Sei que soa meio absurdo, mas, em suma, a solidão masculina foi tornada épica. O homem só era um pensador ou um homem de Deus, enquanto a mulher não poderia se isolar quando ela queria, e sua solidão era dada como banal. Elas tinham que suprir a necessidade emocional e física dos filhos e marido. Ninguém perguntaria a uma mulher se ela gostaria de ficar sozinha, nem mesmo se estava feliz. Um bom exemplo disso é o conto A História de uma Hora, de Kate Chopin, onde uma mulher se sente livre para ser ela mesma quando seu marido morre, mas quando ele volta, surpreendentemente, ela fica tão alegre que tem um infarto. Curiosamente, os médicos atestaram que ela morreu de felicidade ao ver o marido vivo,
quando na verdade, provavelmente, morreu de desgosto ao saber que teria que voltar para sua vida de mulher de casa resignada. A arte constantemente retrata a solidão como algo inerentemente ligado à loucura. Por exemplo, no filme O Iluminado, onde mesmo tendo a companhia da família, o protagonista fica loucaço. Se não louco, solidão é retratada como sinônimo de tristeza. Um dos quadros mais famosos sobre solidão, O Velho Guitarrista Cego, possui cores frias do idoso e no ambiente, contrastantes com o violão. Transmitem um sentimento de tristeza profundo e até irremediável. Eu particularmente não gosto dessa abordagem sobre a solidão, completamente pejorativa, porque a solidão não é algo positivo ou negativo em si. Isso depende de muitos fatores, nos quais eu pretendo retratar alguns agora. Acho que não tem outra via para começar esse debate senão pelo celular. Como já dizia o filósofo, nunca mais haverá um ensaio sobre a solidão sem levar em conta o fator internet. As pessoas fazem esse fator, internet, parecer mais complicado do que realmente é. A princípio, se estou na internet, não estou no mundo físico. Tenho sempre que escolher um dos dois. E esse é um dilema que vai nos acompanhar o resto da vida. Mas o verdadeiro impacto do mundo virtual na sociedade é o poder que isso nos concede. Não sou mais obrigado a suportar pessoas irritantes. Em chat de voz do Discord, por exemplo, posso entrar quando eu quiser, mutar quem eu não gosto e sair quando as coisas ficarem desinteressantes. Posso transmitir qualquer ideia por meio da internet, assim como esse vídeo, de modo que eu possa falar do que eu quiser e achar alguém que queira falar sobre isso também muito facilmente. O celular sou eu, diria o Luís XIV hoje em dia. Outra coisa também é que em uma sociedade onde a felicidade é o imperativo máximo, estar sozinho é impensável. Quem pensaria que alguém jantando sozinho ou indo ao cinema sem companhia poderia ter uma experiência feliz? Mas eu, pessoalmente, discordo desse estigma. Você assistiu esse vídeo até aqui, sozinho. Você foi feliz? Ainda nos componentes da solidão, porque são muitos, tem a amizade. Antigamente, como definiu o filósofo Cícero, o amigo tem que ser um espelho. Eu gosto de você porque você é igual a mim. Esse tipo de pensamento pode soar meio imaturo e extremo, e é de fato, mas foi assim que a humanidade pensou por muito tempo. Uma das primeiras amizades registradas que aparentam seguir os modelos de amizade atuais foi a amizade entre dois caras chamados Montaigne e La Boétie. Eles não procuravam por um espelho, mas sim por uma boa conversa, uma dissecação anatômica da alma, possibilitada por um bom papo entre bons amigos. Mas parece que a ideia de Cícero está voltando a ser vigente agora, principalmente por meio das mídias sociais. O que deveria alargar horizontes acaba sendo usado para reafirmar o ego e o roteiro imagético do eu. Não é como se você devesse nunca mais entrar na internet, mas é fato que ignoramos as possibilidades abertas por esse artifício para nos reafirmar, reiteradamente. Ademais, a amizade é um conceito histórico. É necessário que tenhamos memórias para partilhar, uma história juntos. Mas agora, o pedido de amizade vem antes mesmo que eu saiba o nome real da pessoa. Essa inversão da ordem das coisas resulta, muitas vezes, em amizades superficiais e fugazes, o que, por sua vez, fomenta consistentemente o sentimento de solidão. Por fim, isso é meio bizarro, mas os genes que você herdou podem impactar a solidão também. Tem um artigo na Nature sobre isso, mas eu entendi pouca coisa do que eu li. Mas o fato de ter uma pesquisa tão aprofundada em uma plataforma tão prestigiada me faz acreditar que isso é verdade. Idosos. É meio estranho eu dedicar uma parte do vídeo só para falar dessa pauta, até porque se você está vendo esse vídeo você provavelmente não é idoso, mas isso faz diferença na sua vida. E por quê? Bom, outrora o mundo era bem estável,
nada mudava essencialmente. O mundo que você conhecia quando criança seria o mundo que o seu filho viveria, assim como seus netos, bisnetos e por aí vai. Mas isso não acontece mais. Os valores que faziam a sociedade funcionar na época do meu pai, por exemplo, são completamente outros. O mundo que os idosos conhecem morrem antes que eles mesmos morram. Isso faz com que eles se sintam alienígenas, ou pelo menos museus ambulantes. Antes, os idosos eram vistos como sábios e admiráveis instrutores. Hoje, não possuem ensinamentos aplicáveis atualmente, nem são economicamente ativos e também dão muita despesa, tanto para o Estado quanto para a família. Essa sensação de peso morto, somado ao fato de que seus amigos estão morrendo e será muito difícil fazer outros, traz, inevitavelmente, uma solidão muito profunda. Ironicamente, o uso da internet tem ajudado eles nesse sentido. Um estudo que eu li, que inclusive eu vou deixar na descrição com mais detalhes, mostra que o uso de mídias sociais tem ajudado a mantê-los inseridos na sociedade, ativos em sua comunidade de alguma forma. É muito comum que pessoas sem instrução filosófica pensem que relacionamentos românticos são a solução definitiva para a solidão. Logo pensamos em Romeu e Julieta, que se amaram intensamente e morreram em nome do amor. Porém, a mensagem que Shakespeare pretende passar com a obra era de que jovens que ignoram a educação dos pais fazem muita merda. E de fato, mais de meia dúzia de pessoas morrem durante a peça, além do próprio casal, no qual cada um se matou por outra pessoa que tinha conhecido há 4 dias. Soa absurdo quando falamos em voz alta, né? É porque é mesmo. Conforme o poeta Rainer Rilke estabelece, o amor é apenas duas solidões protegendo uma outra. Não estou falando que namorar passou a ser errado. O ponto em questão é que é necessário estar satisfeito com sua completude existencial por si mesmo, porque nada nem ninguém pode suprir um vazio que é só seu. Se Romeu e Julieta não tivessem morrido antes de fugir, provavelmente o relacionamento deles iria desmoronar bem rápido, porque o amor deles não tinha uma base sólida, o que é muito perigoso. Porque em uma relação frágil, sentir-se sozinho é uma questão de tempo. E com certeza se tornou necessário refletir sobre a solidão, porque isso virou um problema de saúde pública. Em uma pesquisa feita pela Cigna, 43% dos entrevistados alegaram que suas relações não têm mais significado e 39% não são mais próximos a ninguém. E isso é muito preocupante, porque a solidão literalmente faz mal, mais que fumar 15 cigarros por dia, além de acelerar o envelhecimento e o Alzheimer. Dessa vez não tem como sugerir uma intervenção governamental para o problema, porque assim como o filósofo Carl define, não tem como você estabelecer uma solução exata para a solidão. Apenas pode estudá-la, que é o que eu estou fazendo nesse vídeo, para obter consciência sobre esse problema e lidar com isso da melhor maneira possível. A solidão também é um problema que advém da história, da cultura e do jeito que a sociedade foi estruturada. Um verdadeiro subproduto de um monte de decisões ruins ou mal arquitetadas que os humanos têm tomado há milênios. O que eu posso dizer é que aprender a lidar com a solidão está se tornando aprender a viver nos tempos de hoje. É necessário muito estudo, reflexão, maturidade e perseverança para não coringar ou virar um hikikomori. E esse vídeo é a minha contribuição para que você, espectador, reflita sobre o tema.